Olá, eu sou Pedro Paulo Pacheco, eu sou arquiteto e hoje nós vamos falar sobre fachadas. A fachada nada mais é do que o elemento principal do projeto, o cartão de visitas. Por lá que as pessoas entram no projeto arquitetônico ou lembram dele. Por exemplo, nós lembramos da fachada do MASP, de casas do Niemeyer, de Brasília, mas muitas vezes a gente não lembra da planta. Como são os elementos compostos dessa planta? Como são os fluxos? O que tem dentro daquela fachada? Muitas vezes a gente não lembra. A fachada é o que mais fixa na memória, aquele fixador essencial da arquitetura. Mas para ter uma fachada linda, escultural, perfeita, de maneira arquitetônica perfeita, necessita ter um projeto também perfeito e um projeto arquitetônico maravilhoso. Não adianta, ou pelo menos eu nunca vi dentro do meu escritório, dar certo a planta ser feita por um profissional e a fachada por outro. São duas coisas completamente diferentes que vão tentar ficar juntas e pode ser que não dê um casamento tão perfeito assim ou não dure tanto tempo. O ideal é que você escolha um profissional para fazer o projeto completo da sua casa, o arquitetônico e a fachada, porque não tem como pensar no projeto arquitetônico sem pensar na fachada e na fachada sem pensar no projeto arquitetônico. Muitas vezes as formas, volumes, os cômodos, como eles estão divididos, é que vão causar o efeito necessário na sua fachada. Também de nada adianta a gente ter uma fachada que não possui esses elementos e ficar enchendo de acabamentos ou naturais, ou porcelanatos, ou outras coisas que vão só dar um volume falso para aquela fachada. Fachada é uma composição geral do projeto, ela faz parte do projeto, ela não é um projeto separado, ela não é algo pensado separadamente. Por isso a necessidade de você encontrar um profissional que saiba fazer os dois, a sua planta e a sua fachada. Porque senão você pode ter uma fachada não tão agradável, extremamente cara e sem o efeito que você gostaria de ter. Porque fachada não é para ser cara, ela é para ser esteticamente agradável e arquitetonicamente perfeita. Se ela for cara ou barata, isso é um ponto do cliente. O cliente define o que ele gostaria que aquela fachada causasse um impacto. Muitas vezes, param para analisar algumas fachadas que não possuem elementos nenhum aplicados nela. Só cores, diferentes cores e volumes nas formas, e isso causa um efeito gigantesco na fachada, muito mais do que ficar aplicando alguns acabamentos. Esses acabamentos, porcelanatos, placas cimentícias, eles são necessários para fazer a composição da fachada. É a mesma situação do nosso rosto e a maquiagem com os acessórios. Muitas vezes, para alguns eventos, ela é totalmente necessária, para outros, nem tanto. A fachada é a mesma coisa, é a forma do rosto, a forma da cara da sua casa, que depois vem os complementos necessários para evidenciar todos aqueles volumes necessários para essa fachada. Não é difícil pensar numa fachada, desde que você já comece a pensar num projeto arquitetonicamente perfeito desde o início. Aqui é muito simples, o projeto ele nasce, vai crescendo com as necessidades do cliente que ele passou para a gente na primeira conversa e a fachada simplesmente surge, simplesmente aparece ali. As pessoas me perguntam se eu já tenho a fachada em mente. De alguns projetos, quando eu começo a projetar, sim, eu já tenho. Que eu preciso daquele volume, eu preciso daquela saidinha do projeto, aquele deslocamento de uma parede e outra para causar um efeito na fachada. Tudo isso é a técnica da arquitetura, juntando com a arte do design da fachada também. A casa não possui só uma fachada. Algumas possuem 4, outras possuem 8, N formas. Fachadas são todos os elementos que você vê do lado externo da casa. Então, vamos fazer uma fachada legal para sua casa, junto com um projeto perfeito? Se vocês gostaram desse vídeo, curta e compartilhem e até o próximo.